Vamos dar continuidade às explicações que estávamos aqui a fornecer no vídeo anterior desta série. E acreditem que é fundamental vocês perceberem isto. Porquê? Porque quando forem a tentar criar os vossos próprios projetos e começarem a serem vocês a criar as vossas bases de dados, etc., aí vocês vão ver que vai fazer sentido todo este tempo que nós estamos a abrir aqui, esta parte mais teórica. Eu expliquei então aqui como construímos esta tabela dos e-mails, etc. Dentro do ADSQL, nós temos a possibilidade de inserir diretamente dados. Tradicionalmente não é isto que acontece. O que acontece é que os dados vão ser inseridos quando nós, nas nossas aplicações, no nosso site, fazemos a submissão de um formulário, por exemplo. E os dados depois vão ser guardados aqui dentro. Iremos ter a ocasião de ver isto a funcionar muito em breve. Mas eu adicionei aqui valores diretamente. Portanto, não houve nada de especial, foi simplesmente clicar aqui no mais, colocar os valores e está feito. Ok? Bom, vamos esquecer agora o MySQL, mas antes de voltarmos ao nosso projeto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Aqui nesta barra de ferramentas nós temos a possibilidade de desligar o MySQL do nosso servidor e bastará clicar aqui para o desligarmos. O que é que acontece? Este espaço aqui que está no fundo vai ficar praticamente a branco e vai-nos voltar a aparecer aqui este espaço onde nós podemos escolher qual é a ligação que nós queremos à base de dados que nós queremos ligar, ok? E então nós estamos a ligar ao localhost e eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto fundamental. O localhost é o servidor ou a versão do servidor local que nós temos aqui na nossa máquina. Mas nós temos aqui uma coisa chamada utilizador e palavra passe. Ora, por defeito, de fábrica, já vem este utilizador root e sem palavra passe. Ora, obviamente que nós nunca deveremos utilizar, por razões de segurança, nas nossas aplicações web, este utilizador root sem palavra passe. No mínimo, nós deveríamos definir uma palavra passe para este utilizador root. Ou então, temos ainda a possibilidade de adicionar outros utilizadores à nossa base de dados. Iremos depois ver como é que isso se faz. Iremos ainda ver durante este vídeo, ok? Bom, mas porquê é que esta informação é importante? Regressando agora aqui ao nosso projeto, eu tive a ocasião de vos referir então a incorporação no meu projeto deste fecheiro chamado gestor, que eu estou a disponibilizar nas descrições destes exercícios ou desta playlist, com estes dados aqui completamente vazios, à exceção aqui do localhost. Bom, o que acontece é o seguinte, para que nós possamos ter esta nossa classe a funcionar de forma correta, nós temos que definir aqui quais são os valores destas variáveis, porque depois dentro das funções, essas variáveis vão ser utilizadas para que a conexão à nossa base de dados seja feita de forma correta. Então nós aqui temos um dbName e o dbName é o nome da base de dados e a nossa base de dados chama-se newsletter. Portanto, se eu entrar aqui, o nome da base de dados é newsletter. Depois o char7 é o tipo de caracteres, não interessa agora estar a especificar muito, mas é o TF8, aqui este valor também vai estar preenchido, os únicos que não vão estar preenchidos é o newsletter, o root vai lá estar e isto vai estar vazio, ok? Portanto, a única coisa que não vai estar preenchida é aqui o dbName. O root, neste caso, foi o utilizador que nós usamos aqui e que é este utilizador que aqui está, root e um espaço vazio. Se eu, entretanto, criar um novo utilizador com uma password, eu vou ter que o usar ali dentro, ok? Vou ter que usar aqui dentro. Então, depois de nós definirmos tudo isto, a nossa classe está pronta a ser utilizada. Bom, o que é que nós fizemos aqui? Neste caso, para mostrarmos um exemplo mais simples, eu fui criar um fecheiro, um script de PHP chamado base de dados.php e que começa por fazer o seguinte, vai incorporar no interior do seu próprio fecheiro, ou deste script, todo o conteúdo do fecheiro gestor.php. É a mesma coisa que dizer PHP vai buscar todo o conteúdo deste fecheiro que aqui está e coloca-o aqui dentro antes de tudo o resto. A partir do momento em que nós temos aqui este fecheiro disponível, isto é, o meu script passa a saber, por exemplo, da existência de uma classe que está aqui dentro, que é única, que é esta classe chamada gestor, eu criei uma variável que eu lhe vou chamar um objeto, a partir do qual eu criei uma nova cópia, vamos lhe chamar assim, da classe gestor. Ora, o que é que significa? Que a partir desta linha, este objeto que eu chamei gestor, mas podia chamar simplesmente G, ou João, ou António, não importa, eu decidi chamar gestor, este
objeto, vamos lhe chamar assim, é uma variável, mas é na prática um objeto, vai passar a poder usar as funções que estão dentro desta classe. E o que é que isto significa na prática é que o gestor tem estas duas funções públicas. Isto é, elas estão disponíveis para qualquer objeto que seja criado a partir desta classe possa executar a função executeQuery e a função executeNonQuery. E neste caso, logo a seguir, eu fui dizer o seguinte, ok, eu tenho então já criado um objeto que é o meu leitor, ou o meu comunicador, melhor dizendo, com a base de dados. Quando eu criei este objeto, ele automaticamente fica definido com as características que aqui estão, e portanto, se elas estiverem bem definidas, ele está pronto a comunicar especificamente com aquela base de dados que eu ali defini. E depois fui fazer o seguinte, bom, eu agora quero ir buscar informações à minha base de dados, então eu criei aqui uma outra variável, que eu chamei dados, podia ser resultados, podia ser uma outra coisa qualquer, e para estes dados eu disse, estes dados, em vez de serem igual a um nome, a um número, ou o que quer que seja, vão ser igual ao resultado da execução da função executeQuery, que é esta função que está aqui. Ora, esta função tem depois aqui, entre parênteses, uma única instrução. É uma string, isto é um texto, e é um texto escrito em SQL, ou designado por Structured Query Language. É uma linguagem própria para comunicar com bases de dados relacionais. Isto é, quer eu esteja a utilizar MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, etc., eu vou utilizar este tipo de linguagem. E esta linguagem, basicamente nesta instrução, está a dizer simplesmente o seguinte, seleciona, ou vai buscar, asterisco significa tudo, vai buscar tudo. From significa de, e agora o nome da tabela. Então eu estou a dizer, seleciona todos os dados da tabela e-mails. A tabela e-mails é esta que aqui está. Vamos aqui abrir, é esta tabela e-mails. E portanto, como a tabela e-mails já tem aqui duas linhas, o que basicamente esta função aqui está a fazer, com esta string ou esta query de SQL, que é o termo técnico correto, vai dizer o seguinte, eu vou executar isto, vou enviar para a base de dados este pedido e a base de dados vai-me devolver, através desta função, vai-me devolver aqui para os dados uma lista de todos os registros que estão na base de dados. O que é que esta lista tem de especial? É um array associativo. Bom, o que é um array associativo? Eu vou explicar aqui em termos conceptuais. Nós temos aqui dados e estes dados são um array associativo a partir do momento em que eles não correspondem apenas a um valor, mas sim a um conjunto de valores. Aquilo que nós designamos na linguagem de programação uma coleção de valores. Ou uma pilha, vamos lhe chamar assim. Bom, neste caso, um array pode ser definido desta forma. Imaginem, eu tenho aqui 0 é igual a João e dados de 1 é igual a Carlos. Então significa que a variável dados é de facto um array, uma coleção, que tem no seu, vamos lhe chamar, na sua gaveta número 0 o valor João, na gaveta número 1 o valor Carlos. Este número que aqui está, que eu chamei de gaveta, neste caso um espaço, é chamado o índice do array. Então eu posso ter uma coleção chamada dados, pode ir de 0 até infinito, e cada um deles com um valor diferente. Ora, o que resulta da execução desta query que aqui está é uma estrutura muito semelhante àquela, mas com uma particularidade. Por exemplo, vai resultar dados de 0 e o 0 vai corresponder à primeira linha, apesar dela ter ali o ID 1, o 0, porque um array ou uma coleção é de índice de base 0, portanto o primeiro valor vem sempre indicado como 0, este dados vai ter aqui dois valores. Vai ter um valor que é um valor ID e vai ter um outro valor que é o e-mail, que é exatamente o nome das colunas que aqui estão. Então, se eu quisesse, de uma forma específica, aceder ao primeiro registro, eu iria ter que colocar dados de 0
E depois, se eu quisesse aceder ao ID, eu iria colocar aqui o ID. E, portanto, se eu fizer aqui um echo, que é para apresentar, eu vou aqui comentar este código que eu aqui tenho. Vamos colocar aqui simplesmente um die e vamos colocar antes dele um echo BR, só para mudar de linha. O que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu agora for aqui executar este meu código, vocês vão observar que aparece aqui o valor 1. De onde é que este valor 1 vem? Bom, ele vem aqui desta célula. Porquê? Porque eu pedi para ir buscar todos os dados, mas agora estou a pedir para que seja apresentado apenas da primeira linha, e aqui cuidado porque é o índice de base 0, o 0 corresponde à primeira linha, o 1 corresponde à segunda linha e assim sucessivamente. Da primeira linha eu só quis ir buscar o valor do ID. Se eu alterar aqui para e-mail, que é o nome desta coluna que aqui está, então significa que eu quero ir buscar este valor que ali está. Então, se eu agora refrescar aqui o meu script dados.php, eu vou ver ali email 1. Ora, obviamente que se eu quiser ir buscar este valor do email 2, o que é que eu vou dizer? Eu quero ir buscar à linha 1, neste caso 0, 1, o valor do e-mail. E nesta circunstância, se eu agora fosse aqui refrescar, eu vou ter aqui o email 2@gmail.com. E reparem que se eu agora tentasse ir buscar uma linha que não existe, a linha número 10, porque de facto na minha base de dados eu só tenho 2 registros, nós iríamos ter aqui um problema. Porquê? Vamos ter um erro. Isto é, não foi encontrado um offset 10. Um offset é a mesma coisa que dizer não foi encontrado um índice 10. Não existem 10 registros na nossa coleção. E por isso mesmo há aqui um erro e ele indica-nos que o erro ocorreu na linha número 8 do script base de dados.php. Na linha número 8 é exatamente o sítio onde nós temos aqui esta instrução. Quando eu utilizei aqui este mecanismo de um echo pré, o pré significa formatar o texto que se vai seguir de uma forma específica, de uma forma diferente. Vou eliminar daqui este echo BR, não é necessário. Eu fui dizer, olha, e agora a seguir imprime tudo o que está dentro de dados. O print R é exatamente isto. Imprime algo ou informação de uma variável que seja humanamente possível de ler. Porque se eu tentasse ler um array contém um conjunto muito vasto de informação, mas com um print R eu vou ter então os dados apresentados desse array, os dados mais significativos. Bom, eu poderia usar uma outra função do PHP chamada var_dump. Var_dump é a mesma coisa que dizer, olha, pegar numa variável e descarregá-la para o meu ambiente. Ora, neste caso, se eu aqui for executar isto, nós vamos ter isto apresentado desta forma. E reparem, ele diz que dados, que é esta variável que eu aqui tenho, é um array que contém 2 linhas. A primeira linha, que tem o índice 0, é ela própria um outro array que contém dois valores, o primeiro dos quais é um ID. O ID é uma string, contém uma string com um caractere, e este valor 1 é este valor que aqui está. Logo de seguida ele vai-me dizer que depois o outro elemento desta coleção array chama-se email e contém lá dentro uma string com 17 caracteres, que é a quantidade de letras que estão aqui guardadas. E depois, obviamente, passamos para a linha seguinte, que é a linha número 1, que contém também o ID, etc, etc. Este é um var_dump. Se vocês virem, eu posso fazer aqui um var_dump e agora a seguir fazer aqui um print R da mesma coisa. Não há problema nenhum, não se esgota. Isto é, pelo facto de eu ter apresentado aqui, não significa que os dados se perderam, eles continuam disponíveis para eu os poder usar. Então reparem o que é que vai acontecer agora, se eu aqui refrescar. Eu tenho a mesma apresentação, aqui feita com um var_dump e aqui feita simplesmente com o print R. Bom, se nós quisermos obter de facto informações muito específicas sobre os dados que vêm da base de dados, esta será uma opção interessante, mas com muito mais informação. Esta aqui é uma opção muito mais interessante, por exemplo, se nós quisermos ver de facto só apenas aquilo que está a vir dali. Reparem, continuamos a ter aqui
o valor 0, o índice 0, que é um array que tem o ID e o e-mail, e o índice 1 que tem o ID e que tem aqui o e-mail. Eu penso que com esta explicação são 15 minutos fundamentais para o resto das vossas vidas, para vocês perceberem como é que nesta circunstância em concreto, no caso do PHP, nós estamos a conseguir devolver a partir desta query um array associativo, e isto não se aplica apenas a esta classe gestora que eu aqui vos criei. Se vocês forem utilizar futuramente uma framework de PHP, isto é, um projeto já esquematizado, pronto a ser utilizado, vocês só têm que escrever basicamente as queries e mais algumas coisas, o que vai acontecer é que tradicionalmente estes resultados podem ser devolvidos desta forma, através de um array associativo.